Nós queremos cada dia mais e mais da Tua palavra, do Teu mover. Sermos capazes, Senhor, pela unção do Teu Espírito em nós, em aprendermos a Tua palavra, em dedicarmos, ó Deus, investirmos para que possamos aprender da Tua palavra. Fala conosco neste momento, Senhor. Nós sabemos que as nossas almas, elas só conseguem viver pela Tua palavra, serem fortes pela Tua palavra, vencer, Senhor, pela Tua palavra. Assim como o nosso corpo, para ficar de pé e cumprir todas as obrigações concernentes, precisa de um alimento que vem da terra, a nossa alma precisa do alimento que vem do céu. Nos alimente, Senhor. Nós somos agora como Maria, sentados aos Teus pés, escolhendo a parte que a dor não nos tira, que a angústia não nos tira, que a tribulação não nos tira, escolhendo a parte que nos fará mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 13. 2 Crônicas 13. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pedi e dar-se-vos-á. A importância de nós buscarmos ao Senhor e fazermos com que isso seja notório. Por exemplo, o que você veio fazer aqui hoje, nesta segunda-feira? Nesta primeira segunda-feira de março, deixando evidente, claro, que você quer Deus. Que você é muito grato ao Senhor pelo mês de fevereiro que passou, pelas provisões, pelas bênçãos, pela misericórdia. E você precisa se assegurar diante do Senhor que o mês de março será um mês onde o Senhor Deus estará com as mãos dele cobrindo a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? 2 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 14. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram a trombeta. As trombetas. Podemos assentar. Peleja. Quem de nós não temos pelejas? Quem de nós não temos lutas e não temos batalhas? Quem de nós não travamos lutas diárias e muitas vezes temporais? Você percebe neste versículo que a guerra estava determinada de trás e na frente. Você sabe o que significa isso? Eu vou te explicar o seguinte: o que é uma guerra que vem por trás de você? São acontecimentos que foram, aconteceu, passou, já foi. Agora, o que acontece quando o que foi ainda é? Essa é uma guerra complexa. Quando você tem uma guerra posta, inimigos declarados por detrás e inimigos declarados na frente. Porque geralmente nós, como cristãos, nós só enfrentamos inimigos diante. Mas, infelizmente, em algumas situações, nós nos deparamos com uma situação atrás, costeira, em nossas costas e adiante de nós. E aí, o que nós vamos fazer? Quando o problema, ele não é algo que ainda passou, ele não é algo que desapareceu, ou então que ele foi enterrado, ou descartado, ou vencido. O problema, ele te balançou, te mutilou, te abateu, tá, veio de trás, do passado, só que ele ainda é forte e estabelecido adiante. O que fazer? Eles fizeram algo, clamaram ao Senhor e tocaram as trombetas. Sabe, irmãos, muitas pelejas nós temos apenas na diante, não é verdade?
Eu vou conquistar, vou batalhar. Eu tenho inimigos e adversários adiante de mim que eu preciso derrubar, que eu preciso destruir. Eu tenho barreiras adiante de mim que eu preciso transpor, muralhas que eu preciso derrubar. Mas quando o inimigo está por detrás e por diante, quando é uma situação que aconteceu com você e ainda ela está viva, e ainda ela está acontecendo, ou seja, você está cercado por meio de um problema. Nós vamos falar nesta noite sobre alguns fundamentos para a vitória. Eles estavam numa situação complicada. Mas eu quero falar com você o porquê eles clamaram e tocaram as trombetas. Qual era a certeza desse povo? Nós não vamos falar do caráter nem da personalidade de Abias. Não. Porque Reis fala algumas coisas contra ele, mas fica meio assim no alto. Não, nós vamos falar como ele fez para alcançar uma vitória com uma situação bem pormenor, bem diminuta. Vamos começar em 2 Crônicas, capítulo 13. 1 e 2 fala sobre a guerra. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Os reinos estavam divididos, Judá de um lado e Benjamim, todos os outros reinos do outro lado. Todos os outros na mão de Jeroboão, aquele que havia feito os bezerros de ouro por insegurança, para que Israel não descesse a Jerusalém e fosse adorar o Senhor. Então, ele já estava em maldição. Então, era uma guerra, ela era uma guerra nacional. Versículo 2, 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel e Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. Bom, a guerra estava proposta, disposta, levantada e totalmente esclarecida. E quem sabe você nesta noite está passando por alguma guerra, por alguma batalha, por alguma situação. E aí você vai olhar este homem, cada passo, cada critério, cada situação que é tão útil para mim e para você no reino espiritual, porque este homem ele não tinha nada em si mesmo que fosse algo espetacular, mas ele teve alguns fundamentos na batalha que são imprescindíveis para que eu e você também vençamos. No versículo de número 3, e Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com o dobro, diga o dobro. Homens escolhidos, todos homens corajosos. Não será incomum em suas guerras você se deparar com a desvantagem. Não se assuste. Geralmente, a prática de Deus permitir que nós enfrentemos batalhas na desvantagem, para que nós não confiemos em carros, em cavalos, nem em força humana, para que nós possamos aprender que quem dá a vitória é o Senhor. Ele estava com 400, o outro com 800. A vantagem humana estava do lado de Jeroboão, do inimigo de Abias. Existem vantagens que te põem medo. O dobro de homens, é claro que se fosse algum outro que não tivesse disposto a usar tais estratégias e fundamentos, provavelmente abalaria e entregaria. Só que uma das coisas que nós precisamos aprender é não nos ater e não nos fixar no natural. Em uma peleja, em uma batalha, nós precisamos considerar extremamente o espiritual, porque Paulo ensina que a nossa luta e a nossa guerra não é contra carne e sangue. Você não precisa degladiar contra pessoas, não precisa alfinetar pessoas, você não precisa ficar brigando e discutindo coisas domésticas. Nós precisamos entender que a nossa luta e a nossa peleja, ela é espiritual. E é isso que nós precisamos entender. Enquanto você fica distraído com picuinhas, envolvido com questões mínimas e pequenas, Satanás está nadando de braçada, está vencendo, está colocando você numa situação humilhante, depreciativa.
Diga comigo, não é vantagem que conta, mas é Deus. Você crê nisso, meu irmão? Não é a vantagem que conta. E você é quem tem que fazer essa conta. É você quem tem que levar isso em conta. Não é a vantagem que está do outro lado, e nem as coisas menores que estão do seu lado, mas é Deus que conta. É o lado em que Deus está. É quem Deus aprova, é quem Deus ama, é quem Deus tem estado com as mãos. Isso é o que importa. Por isso a nossa vida espiritual, ela precisa estar bem definida, bem determinada, para que na hora da batalha nós não incorramos em uma timidez, em uma situação de humilhação e de aviltamento, porque nós não temos fé, coragem para enfrentar o nosso inimigo, porque somos intimidados pela nossa vida ínfima e espiritual. Aqui havia vantagem do lado do inimigo. E geralmente Deus permite algumas guerras como essas. A vantagem está do lado do seu inimigo. A Bíblia diz assim no versículo de número 4, que ele se coloca entre as duas nações no monte de Zemarim, e pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zemarim, que está na montanha de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Ele estava proclamando, ele se coloca no monte e começa a proclamar diante de seus soldados, e de um lado os seus soldados, os seus 400.000, e de outro lado os outros 100.000 de Jeroboão. E ele começa a proclamar. Eu quero falar sobre proclamações. Quando é que os murmuradores vão aprender? Que quando eles murmuram, eles cantam canções que o inferno quer ouvir. Aqueles que reclamam estão cantando canções que o inferno aplaude. Pessoas que murmuram, que reclamam, que falam mal. Tá, pastora, mas eu tenho complexo, e eu tenho necessidade de evidenciar as coisas que acontecem comigo. Às vezes é pequena, e eu quero potencializá-las. Olha, ai que dor de cabeça, eu estou morrendo de dor de cabeça. Eu vou morrer de dor de cabeça. Na verdade, a dor de cabeça não é tão forte, mas é o complexo para chamar a atenção de um. Então vença esse complexo, para que você fique livre dessa murmuração, dessa necessidade que você tem de reclamar da vida, de reclamar de situação, de reclamar de tudo aquilo que te circunda. Nós precisamos aprender que uma das ferramentas poderosíssimas para que nós vençamos na guerra é a nossa boca, a nossa língua, a nossa fala. Crente que fala palavrão, crente que mente, crente que murmura, é um crente derrotado na hora da peleja. Ele vai contar com o quê? Uma, que ele não acredita nem no que ele diz. Abias acreditava no que estava dizendo. Nós precisamos aprender a proclamar o nosso credo, a proclamar os nossos princípios, a proclamar aquilo que sabemos e o que nós cremos. Mas se fazemos uso dos nossos lábios de uma maneira indevida, murmurando, reclamando, falando mal, como é que nós vamos ter oxigênio na alma para que proclamemos a nossa vitória? A Bíblia diz que ele se coloca no monte Zemarim e ele começa a falar da proclamação. Aqui ele vence a batalha. Por quê? Porque ele estava diante do inimigo, mas principalmente diante do trono de Deus. Deus está de olho no que você fala. Deus está de olho no que você crê. Deus está de olho no que você sabe sobre o seu inimigo e sobre a sua vida. Deus está de olho. Abias tinha um recurso fabuloso. Ele conhecia quais eram as falhas do seu inimigo. Eu não estou falando de estratégia de guerra. Eu não estou falando que Abias conhecia qual era a brecha da milícia no meio dos soldados, ou qual por caminho que eles viessem. Não. Abias conhecia a brecha espiritual do seu inimigo. Foi essa a vantagem dele. Ele se respaldou naquilo que ele fazia diante de Deus, em quem ele era, e colocou diante do Senhor o inimigo, dizendo aqui: Senhor, o inimigo é isso, e eu sou isso. E aí, de que lado o Senhor está?
Numa batalha espiritual, você precisa conhecer as brechas do seu inimigo. Todas as brechas espirituais. E se convencer que Deus tem lado. Deus tem lado. Deus não é um Deus imparcial. Não é um Deus que não assume responsabilidade. Deus tem lado. E a Bíblia diz assim no versículo 5. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Sabe o que era aliança de sal? Nos alimentos que eram oferecidos ao Senhor, todos eles tinham que ir sal. O sal perpetua, o sal é eterno, o sal dá sabor. E ele diz assim, Deus tem uma aliança de sal, uma aliança para sempre. Uma aliança que não é revogada. Diga, Deus tem uma aliança de sal comigo. Primeira situação que ele aborda. Deus tem uma aliança de sal. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. A primeira certeza que você tem que ter na vida. E se for a única, ela será suficiente. Que Deus tem uma aliança com você. E é o sangue do Senhor Jesus Cristo que está sobre a sua vida. É uma aliança eterna. E Deus não revoga as suas alianças. Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com você. E quem não faz uso dessa aliança, ele aceita que Satanás o intimide, que Satanás o derrube, que Satanás o detenha, porque ele não faz uso dessa aliança. Abias declara ao alto e bom som: Deus tem uma aliança de sal com Davi, é para sempre, é eterna. Ninguém pode tirar isso, ninguém pode revogar. Você tem um selo, você tem uma marca, você foi escolhido, Deus chamou você, Deus te escolheu, e isso é para sempre, e Deus estará contigo em toda e qualquer situação, independente de qual for. Primeira certeza que você tem que ter para enfrentar todas as miríades inimigas. Deus tem uma aliança comigo. Diga amém. Você pode repetir isso? Diga com mais veemência. Deus tem uma aliança com você. E essa aliança é para sempre. Isso você consegue entender, que te coloca numa posição favorável. Isso te coloca em uma posição favorável. Deus tem uma aliança comigo, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. Primeiro você se respalda e você se torna consciente que Deus tem uma aliança com você, porque existe uma situação medíocre no meio dos cristãos, que alguns cristãos chamam de humildade. Tipo assim, eu não sei, se Deus quiser, eu não sei, sei lá, não sei qual é a vontade de Deus. Não é nada disso. Na verdade é que nem ele tem lado, nem ele está sabendo o que ele quer, nem ele sabe o que ele quer para a vida dele. Essa é a verdade. Ele fica naquele lenga-lenga, tipo, não estou a fim de lutar e preciso dar alguma justificação. Não estou a fim de vencer, de pagar o preço, de me posicionar. Então eu estou dizendo, não sei, sei lá, pode ser o ano que vem, não sei o que Deus quer, não sei como é que está, eu tenho medo de falar, eu não sei, como que eu vou falar que Deus está do meu lado? Não seria muita arrogância, muita soberba? Irmão, arrogância e soberba é outra coisa. Isso são convicções e fundamentos da sua fé. Deus tem uma aliança comigo. Isso garante um posicionamento seu que te responsabiliza diante de Deus. Diga amém. E agora ele começa a descrever todas as brechas espirituais do inimigo. Isso é bom. Versículo 6. Contudo levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o Senhor. Ele começa a dizer assim: Senhor, o meu inimigo
não é muito firme, não é muito crente, não. O meu inimigo tem falhado diante de ti. Versículo 7. Aí ele começa a reportar o que aconteceu. Ajuntaram-se a eles homens vadios, filhos de Belial. Senhor, grande parte lá daqueles soldados são todos filhos de Belial, filhos do diabo. Fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem, terno de coração, e não lhes podia resistir. Falando do passado. Versículo 8. Agora julgais. Ele olha e diz assim para o povo: que podeis resistir ao reino do Senhor. Está dizendo, nós somos o reino do Senhor. Nós que estamos do lado de Davi, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, o dobro, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Vocês são uma grande multidão, mas uma multidão que crê em bezerro, em ídolo. Quando Jeroboão sai para a luta, ele leva os 2 bezerros adiante, como o povo fazia com a arca quando a tinha. E lá estavam os 2 bezerros. E Abias olha e diz assim: vocês são uma grande multidão de rebeldes. E, além disso, os deuses que vocês fabricaram para colocar no lugar do nosso Deus estão à frente de vocês na batalha. Vocês são idólatras. Ali ele começa a discriminar o caráter espiritual do inimigo. Olhe para o seu irmão e diga: você precisa aprender a fazer isso. Você sabe que o reino espiritual, as batalhas se ganham por meio, a maioria delas e grande parte por meio de palavras. Se você não souber argumentar, se você não souber falar, se você não souber pensar, se você não souber sentir, você fica em desvantagem. Então você precisa saber argumentar nas suas orações, você precisa saber orar, você precisa saber se posicionar, se colocar. E ele olha e diz assim: olha quem é que está diante de vocês. Não são os bezerros, que é fruto da insegurança de Jeroboão, que fez para afrontar o Senhor. Versículo abaixo, versículo 9. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como os povos das outras terras? Qualquer que vem consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Ele começa a falar agora sobre a liderança espiritual de Israel. Ele diz assim: escuta, vocês não estão percebendo que vocês pegaram todos os sacerdotes do Senhor, que são levitas, filhos de Arão, consagrados, e tiraram fora. E quem vocês levantou como sacerdote? Qualquer um lidera vocês. Não tem importância. Você é escolhido? Não. Mas o que você tem aí para ofertar? Eu tenho um novilho e 7. Pode vir. E você? Não pode vir. Quer dizer, a cobertura espiritual de vocês é furada, é fraca, é débil. Ele começa a descrever os atos do inimigo anteriormente, e ele começa a dizer quem é que o inimigo tinha à frente, e ele começa a dizer sobre a cobertura espiritual do inimigo. Ele está dizendo assim: olha quem é que vocês têm como sacerdotes, homens levianos, homens que não são, e determinantemente proibido qualquer sacerdote não ser da tribo de Levi e não ser consagrado. Mas Jeroboão não. Jeroboão punha qualquer um para liderar espiritualmente. Diga: eu preciso conhecer. E ele conhecia. E ali ele sabia que ele estava diante do Senhor, pleiteando diante do Senhor. E aí a palavra do Senhor diz assim. Aí ele começa a dizer de si. Versículo 10. Porém, quanto a nós, diga: quanto a mim. Quem é que vai adiante de você na guerra? O inimigo é incrédulo,
Mas não estou dizendo de você, mas vamos lá, diante de alguns crentes, quem vai à frente da batalha são bezerros fabricados por insegurança, medo, timidez, idolatria, apego. E aí alguns crentes ficam perguntando por que eles perdem na guerra. Por quê? Porque eles não conseguem se firmar e se fiar e garantir a sua situação, quanto a nós e quanto a mim e quanto a você. Será que existe rebelião como existia em Jeroboão se levantando contra Roboão? Será que adiante de mim e de você vai ao Senhor dos Exércitos e nós vamos atrás, confiantes, crentes, totalmente devotados ao Senhor? Ou será que vai adiante de nós o medo, a insegurança, a ansiedade? Eu tenho medo do amanhã, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo outro. E aí nós fabricamos os nossos ídolos particulares e eu apego a isso, eu apego aquilo outro. Ele diz, quanto a nós... Versículo 10, o Senhor é nosso Deus e não bezerros. Diga amém. Diga, o Senhor é o meu Deus. Acabou, meu irmão. O Senhor é teu Deus. Acabou. Ele continua dizendo, e nunca o deixamos. Quem pode dizer isso? Você pode dizer isso? Amém? Então diga. Diga, o Senhor é o meu Deus, eu nunca o deixei. Eu nunca o deixei por cobiça, por prostituição, por adultério, por lascívia. Eu nunca o deixei porque eu estava numa prova, num deserto, num vale. Ao contrário, eu me agarrava e me aproximava dele. Ele disse, nós nunca o deixamos. Diga comigo, garantias na peleja. O que te garante numa batalha não são vantagens humanas, mas vantagens espirituais. Ele diz, nós nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão. E os levitas se ocupam da sua obra. Nós estamos fazendo o legítimo, correto. Eu estou fazendo, quando você chega para orar diante do Senhor, você chega para Ele e diz assim, Senhor, olha para mim, as coisas que eu tenho feito acertado, correto. Senhor, olha da maneira que eu tenho agido, olha da maneira que eu tenho feito. Olha para mim, Senhor. E diante do Senhor agora, eu me levanto para restituição, para buscar aquilo que é meu, aquilo que o Senhor me deu, com a autoridade daquilo que se vive. A maior autoridade espiritual é a minha vida com Deus e a sua vida com Deus. É isso que te cobre espiritualmente. O que adianta nós termos o sangue e não vivermos uma vida debaixo do sangue e sem pecado? O que adianta termos o Espírito Santo e não vivermos uma vida de santidade e de compromisso com o Senhor? Ele diz, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, nós nunca o deixamos. E quem exerce o ofício sacerdotal são sacerdotes legítimos. Nós fazemos do jeito que Deus manda, do jeito que a palavra determina. É feito. Diga glória a Deus. Você consegue entender a vantagem dele? Ele fez uma comparação espiritual entre o inimigo e ele. Continuando. Versículo 11. E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, com pães da proposição sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós os deixastes. E outra coisa, a nossa vida espiritual é uma vida conforme manda a palavra. O sacrifício é feito diariamente, de manhã e à tarde. O incenso é colocado de manhã e à tarde. A mesa é pura, os pães da proposição estão ali. Tudo certinho. Nós fazemos tudo conforme o Senhor manda em Êxodo. Tudo certo, tudo conforme Deus manda. Você pode dizer isso da sua vida, meu irmão? O Senhor mandou que eu orasse e eu oro. O
O Senhor manda eu ler a palavra e eu leio. O Senhor mandou que eu venha aos cultos e eu venho. O Senhor manda que eu perdoo e eu perdoo. Chegar diante de Satanás e dizer: e aí, chifrudo, vai falar o que da minha vida com Deus? Levanta aí quem é que eu não perdoei. Levanta aí quem é que eu não ajudei quando o Senhor colocou do meu lado. Levanta aí qual confusão que eu tenho arrumado na minha vida. Os crentes têm que poder fazer isso. Dizer aí, Satanás, levanta aí, meu filho. O que é? Qual é o teu problema? Levanta aí. No que eu tenho transgredido, aquilo que o Senhor tem posto diante de mim, aquilo que o Senhor tem investido na minha vida, no que eu tenho transgredido, levanta aí. Ele diz: nós amamos a Deus, Ele é o nosso Deus, nós nunca o deixamos, nós adoramos ao Senhor, nós temos sacerdotes legítimos, filhos de Arão, e o ofício é feito diariamente. O nosso culto a Deus está correto, nós amamos a Deus. Essa era a garantia dele. Muita gente falida, destruída, diz assim: minha garantia é o sangue. Sabe quando a sua garantia é o sangue? Não quando Ele te perdoa. Sua garantia é o sangue quando você deixa de pecar por causa do sangue. Porque você sabe que você foi salvo do pecado para não voltar no pecado. A Bíblia continua dizendo o seguinte, versículo 12: e eis que Deus está conosco. Amém? Diga a certeza que Deus está comigo. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 14, versículo 22. Tem tu fé, tem-na em ti mesmo diante de Deus. Ele estava falando sobre não se condenar. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem que crer e acreditar e confiar no que você sabe e procurar ter certezas convictas, sem nenhuma margem de dano ou de dúvida. Deus está comigo, ponto. Mas e não tem mas, não tem porém, não tem contudo e não tem entretanto. Não existe. Deus está comigo. Deus está comigo. Quando é que Deus está com alguém? Você viu aqui, quando alguém está com Ele, meu irmão. Deus está com todo mundo que diz que Ele está. Não. Deus está comigo quando eu estou com Ele. Jesus disse assim: quem me amar e guardar os meus mandamentos, eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Deus está com quem está com Ele. E Abias diz: Deus está conosco. Essa é a certeza que nós precisamos para enfrentar as pelejas e as guerras, essa fé. Aí ele diz: e Deus está conosco, versículo 12, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas, para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Sabe o que eles estavam dizendo? Se vocês guerrear contra nós, vocês estão guerreando contra o próprio Deus. Diga assim comigo: que certeza. Essa certeza tinha todos aqueles que alimentaram uma vida de vitória. Deus é comigo. E quem estiver contra a minha vida está contra Deus. Mas isso é tão nostálgico, isso é tão utópico, isso poderia servir de chavões na boca de pessoas descompromissadas com Deus, porque é muito fácil o crente dizer: eu sou a menina dos olhos do Senhor, você não se levanta contra mim, que você está se levantando contra Deus. Vamos ver a sua capivara, vamos ver se realmente procede, vamos ver se realmente isso é verídico. Essa é a situação. Ele olhou e disse assim: se vocês se levantarem contra nós, vocês não vão prosperar. Diga assim: só um lado prospera.
Pergunta para o seu irmão, qual vai prosperar? O seu ou do seu inimigo? Hã? Ele diz, vocês não prosperarão. Por quê? Porque vocês têm o dobro de homens, mas nós temos total convicção que temos agradado a Deus, nós cremos em Deus, nós confiamos em Deus, nós estamos servindo ao Senhor, Deus está conosco. E se vocês se levantarem contra nós, vocês vão cair por causa de nós. Aleluia. Deus gosta disso. Deus gosta de fazer o inimigo cair por causa dos seus. Essa é uma promessa do Senhor aos seus. E a palavra do Senhor diz assim: vocês não vão prosperar. Ele disse ao inimigo. Você pode dizer isso ao seu inimigo? Seu inimigo não vai prosperar, diga amém. Por quê? Porque o Senhor teu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. O seu inimigo não vai prosperar. Deus está com você. Deus está contigo. Procure estar com Ele. Procure fazer-lhe coisas que lhe agradam. Procure ser alguém cuidadoso quanto ao seu culto, quanto à sua vida espiritual. É isso que te garantirá na hora da peleja. É isso que te conservará na hora da luta e da guerra. E ele diz, e os sacerdotes estão adiante de nós para tocar a trombeta. A palavra do Senhor diz assim, em Números 10, 9. Quando os inimigos vos cercarem em trincheiras, e os sacerdotes tocarem a buzina, eu me lembrarei da aliança que tenho convosco, e virei para livrá-los. O que seria a buzina hoje? O que seria a trombeta que nós tocamos? Se não, o desejo ardente de um coração convicto que quer vencer, e não aquelas pessoas que não sabem se querem vencer ou se querem continuar perdedoras, medíocres, para continuar com seus lamentos, com os seus ais e com as suas reclamações. O que seria a minha trombeta e a sua trombeta? O clamor do seu coração, confiante que Deus te ouve, que Deus te ama e que Ele desce à terra para agir em sua defesa. O que é a nossa trombeta hoje? Senão o alarde dos nossos corações, clamando, dizendo, Senhor, socorra-me, vem em meu auxílio, eu preciso do Senhor, vem Senhor, eu quero vencer, é isso que eu quero, não há dúvidas nenhuma em minha mente ou em meu coração, daquilo que eu quero. Diga amém. Versículo de número 13, mas Jeroboão armou uma emboscada, para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por trás deles. Então Judá olhou, o versículo inicial que nós lemos, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Diga aleluia. Os homens, os 400 homens, quando tocou a buzina, eles começaram a gritar, a clamar, a declarar a vitória, abrindo a boca, declarando. Pastora, eu tenho certeza que muitos ali gritavam de medo. Não tem importância. O importante é você chegar diante de Deus. Mas estou cansado, não importa. Estou esgotado, estou frustrado, estou triste. Então para de ficar indo de situação em situação e dobra o seu joelho no chão e diz, Senhor, eu estou aqui cansado, mas o meu cansaço vai ser exposto agora. Eu estou aqui decepcionado, eu estou aqui frustrado, eu estou aqui desmotivado, mas vai ali, chora e clama diante do Senhor, e a sua oração sobe e vai descer com resposta. Quando o povo começou a clamar, Deus entrou e destruiu o inimigo. Diga glória a Deus. Versículo 16, e os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão, de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. E foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá
Diga, não existe outro plano de Deus para mim, se não prevalecer. Não existe outro plano de Deus para você. Não existe. Porque o quê? Porque tinham 1.200 homens, porque tinham paveses, porque tinham armas, porque tinham o quê? O que está escrito aí? Por que é que eles venceram? Por que é que eles prevaleceram? Por que é que você vai vencer e prevalecer? Por causa da sua confiança em Deus, meu irmão. É só isso que é suficiente para você. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de vantagens. Você precisa confiar. Nas suas orações você precisa declarar: Deus, olha para mim. Deus, eu estou tentando acertar, fazer direito. Deus, eu estou melhorando. Eu estou mudando. Porque eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ser reconhecido pelo seu nome. E a palavra do Senhor diz assim: e prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Diga glória a Deus. Diga fé. Fé. Diga mais forte. Em quem? Em quem? E onde é que está a fé? No coração do irmão, pairando, dando uma volta no shopping, ou indo em alguma situação filantrópica para ajudar alguém. Onde é que está a fé? Se com o seu coração creres. A fé, ela tem que estar no seu coração, dominando sobre o que você sente, dominando sobre o que você pensa. A fé tem que estar aí, acrescida cada dia pelo poder da palavra de Deus. A fé tem que estar no seu coração. E quando você ora, tem que ser com fé. E quando você cultua, tem que ser com fé. Pastora, mas é aqueles momentos que eu estou dilacerado. É no altar do Senhor. Não deixe o inimigo te vir dilacerado. É no altar do Senhor, ali você chora, ali você coloca tudo para fora, mas ao levantar-se é com fé, é com autoridade, é com poder, conhecendo a sua vida diante de Deus e dizendo: Senhor, a minha vida diante do Senhor é dessa maneira. E eu não aceito a derrota, porque ela vem do inimigo. Perder só para o Senhor, eu perco. Desde que seja para ti, mas para Satanás não. Para o diabo não. É ou não é? Hã? Perder para o diabo? Você está declarando o quê? Hã? Perder para Satanás? Hã? Por quê? Porque você está de olho em vantagens e você está numa posição menor. Você vai perder para o diabo, porque a sua vida espiritual não te pauta, não te respalda, e você não tem poder e autoridade para dizer assim: eu não estou debaixo do sangue, eu estou coberto, lavado, protegido e livre por Ele. Diga amém.